pessoal? Galera, hoje eu tô aqui para trazer um vídeo que me pediram muito, tá? Então eu vou passar para vocês algumas regras gerais, assim, básicas para você começar a sua mix aí na sua mesa. Muitas pessoas têm dúvidas, falam assim, me diz como é que eu mixo o meu microfone, me diz como é que eu mixo um baixo, um boom da bateria, me diz como é que eu faço esse tipo de mixagem. E pessoal, não tem uma regra geral, não tem, quer dizer, tem uma regra geral para isso, porém não tem uma regra absoluta. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que tem alguns princípios que você pode seguir, que você pode se basear com isso, tá? Mas isso não é uma regra, tá? Você não fica engessado e preso a esse tipo de regra que eu vou falar aqui para vocês, tá? Isso aqui é só uma sugestão e eu vou trazer um pouco de esclarecimento para vocês compreenderem o que acontece nesse mundo da mix, tá? Por que você tem que entender um pouco do instrumento que está sendo tocado ali, que você está começando a mixar. Você tem numa banda aí, no ministério, em cima do palco, quando você abre o mix, você tem aí baixo, bateria, guitarra, teclado, violão, voz, metal. Você tem vários tipos de instrumentos e cada um deles estão trabalhando em uma área específica de frequências, tá? Não existe de você ter um contrabaixo que ele vai trabalhar da parte de 20 Hz até 20 mil kHz, que é o range de frequência que o nosso ouvido humano é capaz de ouvir. Então você não tem um instrumento que ele é capaz de reproduzir todas essas frequências com uma unanimidade, né? Então eu vou passar para vocês aí, vou mostrar para vocês uma tabelinha para vocês olharem aí e vocês vão ver que está disposta por cor. Então vou colocar a tabela aí para vocês. Então vocês podem acompanhar nessa tabelinha, vou até pegar aqui também, me acompanhar aqui junto com vocês. Vocês podem até pegar aí nessa tabelinha, vocês vão ver que tem muito instrumento aí. E você tem logo embaixo aí, na base dessa tabela, você tem aí dividido os grupos de frequências que você tem, né? Então aí, você tem aí o subgrave, né, que é o sub-bass, aí que você pode olhar embaixo aí, o bass, que é o grave. Aí você tem o mid-range, que é as partes de frequências médias, tá? E você tem as altas frequências, né, que são os agudos aí, como vocês bem já sabem. Dentro das frequências médias, você tem aí as low mids, que são os médio graves, tá? Os mid mids, que são os médios mesmo, propriamente ditos, e os médio agudos aí mais um pouco na frente, né? E em seguida ele entrega isso para os agudos de fato. Mais em cima você vai olhar aí que tem os numerozinhos de 20 Hz até 20 kHz. Isso aí é a faixa de frequência que o humano é capaz de ouvir, tá? Algumas pessoas já estão meio surdas aí, já perderam um bocado essas frequências aí, né? Esses agudos. Mas, naturalmente, na regra, né? Geralmente, na média, o ser humano escuta de 20 a 20 mil kHz, né? E mais em cima aí, subindo um pouquinho, você tem aí as teclas de um piano. Ou de um teclado, se você preferir. Só que tem muitas oitavas para ser um teclado, né? Enfim, você pode olhar aí que na oitava 0 aí são as partes mais graves do piano, né? São as partes que reproduzem aí de 20 Hz, tá? E você vem subindo aí as oitavas e você vê aí até a nona oitava são a parte mais agudas do piano, né? Então você vê que um piano com 9 oitavas, como ele colocou aí, você tem todas praticamente você passeia no range de frequências de todo o espectro possível de audição do ser humano, né? Porém, o piano ele não pode trabalhar nesse espectro todo de frequências, senão ele vai atrapalhar uma série de outros instrumentos que vão estar aí nessa parte da mix, e eu vou explicar isso mais pra frente, tá? Mas queria pegar um meio aí do piano, tem uma coisinha muito interessante aí, que é essa teclinha vermelha que tá aí no meio das teclas do piano, se for ver, que ela tá aí, ela sobe, tá? E ela tá indicando uma frequência específica, que é aí a nota Lá do piano, tá? Então a nota Lá do piano na quarta oitava se representa aí 440 Hz, né? Que para os músicos já estão extremamente habituados com isso aí, é a afinação
padrão dos instrumentos aí, né, que você tem, uns instrumentos de corda. Basicamente eles estão trabalhando nessa escala de frequência de afinação, tá? E subindo mais um pouco, você começa a ter a faixa de frequência que cada instrumento trabalha. Então você tem em cima, um pouco mais assim, você tem órgão, voz, você tem piano, aí você tem baixo, guitarra, você tem trompete, a parte de sopro, né? Você tem caixa de bateria, chimbal. Você tem aí vários instrumentos trabalhando em várias frequências diferentes aí. E vocês podem perceber que tem, por exemplo, se você pegar aí a guitarra, né, você vê que ela tem um azul mais forte e quando chega mais na frente ela vai ficando um azul mais clarinho. Essa parte mais clarinha são a parte dos harmônicos, tá, pessoal? Eu não vou entrar muito nessa questão dos harmônicos agora, eu vou deixar isso para uma outra oportunidade que eu vou falar dos harmônicos. Mas aqui eu quero me ater somente às frequências características mesmo do instrumento, como vocês podem olhar aí. Essas mais fortes, né? Que é onde o instrumento trabalha aí na grande maioria do tempo, né? Então, como vocês podem ver aí, por exemplo, a gente tem aí, ó, o chimbal da bateria, que ele representou aqui, está trabalhando aí entre 150 Hz até aproximadamente, vamos arredondar aí para 1 kHz aí, né? Então está bem próximo aí de 1 kHz. Então você vê que o chimbal, ele trabalha uma faixa de frequência boa aí, né? Que trabalha de 150 a 1 kHz. Claro que isso aqui depende da característica do instrumento, do chimbal. Tem chimbal que consegue ir mais alto, tem chimbal que consegue um pouquinho mais baixo. Então, esse, em geral, é o range de frequência que ele trabalha, tá? Na escala que a escala deu pra gente aí. Se você pegar, por exemplo, uma guitarra aí, tá? Você tem a guitarra aí trabalhando aproximadamente aí, ó, vindo de uns 80 Hz aí, 75 Hz. E a guitarra vai até, deixa eu ver aqui na tabela, um pouco cego, mas até 1,5 kHz, mais ou menos aí, como vocês podem olhar aí, né? Então também de novo, depende, se o cara tá tocando as cordas mais graves, então ele tá usando essa parte das frequências mais baixas aqui, tocando mais aqui em cima do braço. Você tá tocando mais na parte de baixo do braço, você tá usando as partes mais agudas, as notas mais altas da guitarra. Então você começa a observar aí que cada instrumento tem, deixa eu guardar essa tabelinha aqui, você começa a observar aí que cada instrumento tem a sua característica, que cada instrumento tem a sua característica de trabalho em frequências, tá, separadas. Então você está vendo aqui, por exemplo, uma guitarra, ela trabalha numa faixa de frequência um pouco diferente do contrabaixo. O contrabaixo começa mais lá embaixo, na escala, e enquanto a guitarra vai até mais lá na frente. Então você tem aí essa diferença de trabalho. Então, vou começar a primeira dica para vocês. Você sabe que no equalizador vocês podem acentuar frequências ou atenuar. Sempre que você acentua uma frequência, quer dizer que você está colocando mais, subindo mais aquela frequência, está destacando aquela frequência, tá? E quando eu falo que você está atenuando, você está tirando ela, você está baixando aquela frequência do espectro normal ali, né? Você está tirando mais ela, né? Diminuindo a característica dela. Então, se você começar a pegar um boom da bateria, o boom da bateria não está nessa tabela aí, pessoal, como vocês podem ver, não está na tabela. Porém, o boom da bateria, ele começa a trabalhar ali de 40, dependendo do tamanho do boom que você tem aí, né? Começa de 40, 50, entendeu? Ele começa a trabalhar em frequências muito graves, lá embaixo, entendeu? Com umas notas pesadonas. Então, se você começar a ver que o bumbo começa a trabalhar de 40, a faixa de frequência que ele vai trabalhar até a frente, ele vai trabalhar aí até uns 300, 400 Hz para frente aí, ele vai estar tendo trabalho. Só que dentro dessa faixa de frequência você tem um monte de instrumentos que estão aí também, como por exemplo o contrabaixo. O contrabaixo, como vocês viram na tabela aí, ele começa também numa frequência lá embaixo, muito próxima do bumbo, né? Pegando muitas delas exatamente dentro do range de frequência do bumbo. Então, digamos, vou botar aqui
a telinha como se fosse a telinha do equalizador de vocês, tá? Vocês abriram o canal aí na telinha do equalizador de vocês, não tem nenhuma equalização, tá só aquela linha reta, principalmente nas mesas digitais, né? Quem tem aí um paramétrico, tá bem habituado com isso aqui. Então ele te mostra lá que você tem 20 Hz, tá? Então começa aqui e ele vai até 20 kHz, certo? Tá aqui 20 kHz. Então o que eu quero dizer? Quando você for iniciar a sua mix, você vai pegar qual a característica desse instrumento. Ah, são as notas baixas, são as baixas frequências. Então, se eu quero dar uma destacadinha nela, eu vou pegar então meu bumbo, tá? De eletrônica que a gente está fazendo um EQ do bumbo, por exemplo, né? Então, se você quer pegar o bumbo aí, você coloca aqui, pega essa parte de frequência aqui, que vai de 40 até o baixo começa quanto? O baixo começa ali, a faixa de frequência característica dele de 75, 80 Hz, então de 40 até 75 Hz, vou botar bem aqui, 75 Hz. Minha letra é feia mesmo, viu, povo? Mas tá aqui, de 40 a 75 Hz, eu vou pegar o meu EQ e eu vou dar um tapinha aqui no bumbo, ó. Tá? Vou dar um tapinha no bumbo. Chegou em 75 Hz, eu vou deixar ele flat. Se estiver atrapalhando, eu posso atenuar, baixar. Aqui, tá? Lembrando que aqui eu acentuei ele, tá? Eu dei uma acentuada na parte que eu queria, que é aquele bumbão no peito, então eu dei uma acentuada nele, tá? E no restante, eu deixei ele flat porque não estava atrapalhando, ou então se estava atrapalhando, eu dei uma atenuadazinha aqui para baixo. Tá? Posso fazer também esse tipo de corte lá, tá? De atenuação lá. E aí peguei lá em 4K, os caras deu um tapinha no kick dele lá também lá na frente, então botei um pouquinho de kick aqui na frente, tá? Vou botar aqui que aqui é 2K. Tá? Ou 4, dependendo aí do como é que você quer esse kick, tá? Então eu dei uma atenuadazinha na frente e depois segue sem grandes mudanças. Então se eu tenho aqui o bumbo, qual é o próximo instrumento que eu vou estar aqui? Estou falando só de frequência, tá, pessoal? Então vamos botar o contrabaixo. O contrabaixo, vou fazer a escalinha aqui. Então aqui eu tenho o baixo. Já sabe que aqui é 20. Então, se eu tenho o bumbo de 40 a 75, o baixo eu não vou mexer. Eu vou deixar ele vindo aqui, tá? Quando chegar aqui, o baixo não começa a ter uma certa representatividade na banda, no quebra-cabeça que a gente está montando a partir daqui de 75 para frente, então eu começo a dar uma subidinha nele, entendeu? Eu dou um filtro, eu coloco, pego o QI, posso deixar o QI um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais fechado, eu deixo um pouquinho mais aberto para ele pegar um pouquinho das frequências para o lado, mas nada, muita coisa, e vou indo com ele até, sei lá, até 100 Hz, que vai pegar a parte do teclado já aí, né? Então eu vou botar aqui até 120 Hz, 110 Hz, o baixo está aqui, então eu vou botar aqui 100 Hz. Tá? Então aqui 100 Hz, eu tenho um contrabaixo trabalhando. Então eu dei essa atenuada em 100 Hz, o bumbo veio reto aqui, o baixo tem uma subida, e agora o baixo vai entregar o próximo instrumento. Se eu quiser colocar aqui que o teclado começa em 100 Hz, então aqui eu vou colocar aqui outro localizador, vou botar aqui keywords. Então meu teclado vem reto aqui, e quando chega na faixa de frequência característica do instrumento, que é a parte que merece um destaque maior, então eu dou um tapinha lá nessas frequências. Entendeu? Lembrando, pessoal, que aqui eu estou falando só de equalizador, não estou falando de volume, tá? A gente está organizando primeiro a parte de frequências, parte de trabalho. O que eu estou dizendo aqui para minha mesa? Eu estou dizendo que nessa faixa de frequência, quem vai ser predominante é meu bumbo. De 40 a 75 Hz, eu estou dizendo, olha, bumbão, quem vai mandar aqui é você é o rei. Então, na hora que o cara der o bumbo, pisar lá no bumbo,
nessa faixa de frequência, quem vai estar mandando é o bumbo, tá? Ele vai estar trabalhando aqui, ó, melhor. Quando vier o baixo, aí o bumbum fala assim, baixo, vai lá, é contigo. Então, o baixo começa a ter a sua característica acentuada na faixa de frequência que corresponde a ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como a gente está montando um quebra-cabeça. Você imagina que você tem um quebra-cabeça e cada peça ela só dá naquele lugar específico, tá? Então você não pode pegar uma peça do meio e colocar ela lá em cima. Porque se você fizer isso, você vai ter um resultado desastroso, né? Você vai ou vai estragar ou não vai ficar coeso o quebra-cabeça. Então eu estou deixando aqui o meu contrabaixo trabalhando dentro da frequência que cabe para ele, que é a característica dele, que as notas vão sair mais claras. E eu não vou estar misturando com bumbo. Porque a coisa ruim é você estar mixando aí, né? E chega o ouvinte e fala assim, nossa, eu estou conseguindo entender a definição da nota daquele instrumento, está tocando uma nota ali e está saindo tudo embolado. É porque, provavelmente, vai estar trabalhando um instrumento numa faixa de frequência que ele não tem na mesma faixa de frequência. Você imagina se eu botar o teclado aqui. Então você tem um tecladista aí na sua igreja, que o cara é malucão. O cara gosta de tocar, ele pega o oitavador do teclado lá e vai baixando até onde dá e vai tocando só lá embaixo, né? Tem muito tecladista que gosta de fazer isso. Nada contra os tecladistas, né? Eu sou baixista, amo meus amigos, meus parceiros tecladistas aí. Porém, a gente tem que respeitar cada área do instrumento. Então, por mais que o tecladista vá lá e ele coloque as oitavas dele para baixo grave, em uma área que seria a responsabilidade do contrabaixo, tá? Nessa área aqui, então, na hora que eu atenuo isso na mesa, eu coloco ele no lugar dele. Eu digo, olha teclado, você, por mais que você tente aí, você não vai chegar aqui nessa área porque eu equalizei você, eu peguei a sua característica do seu instrumento, eu coloquei ela em outra faixa de frequência. Essa que você está querendo tocar aí, está com contrabaixo. Então, respeite a área dele, tá? Cada um no seu quadrado, né? Como vocês podem ver aí. Então, pessoal, na sua mix, você vai fazer isso. Você vai colocar cada instrumento. O violão, tomar cuidado que às vezes ele se confunde muito com a guitarra, porque eles trabalham numa faixa de frequência muito parecida. Então, você pode, o violão fazendo aquela base zona, naturalmente ele vai trabalhar nas faixas de frequências mais graves, um pouquinho. Então, você coloca o violão partindo uma faixa de frequência um pouco mais baixa, entendeu? Dando característica para ele, deixando as partes mais baixas para ele como características mais acentuadas, e nas partes mais altas, nos agudos, você deixa para a guitarra brilhar. Então você separa, deixa a guitarra para essas partes. Veja bem, isso aí, pessoal, é sutil, tá? Você tem que tomar cuidado. Se você acentuar demais, você acaba matando o instrumento e invadindo a área de outro. Se você atenuar demais, o seu som fica xoxo, entendeu? Então, por exemplo, se você matar muito, por exemplo, uma caixa de uma bateria, se você vier fazendo atenuação, você tira o corpo, você deixa aquele som meio fraco, entendeu? Então você tem que vir brincando com isso daí, mas percebendo, o seu ouvido é a melhor ferramenta que você pode ter numa mix, tá? Lembrando que, mais uma vez, é importante reforçar, tomar cuidado, porque o que a gente fala aqui, às vezes pode virar regra, né? E não é, eu não estou ditando regra para ninguém, tá, pessoal? Eu estou aqui dando uma dica para vocês de uma coisa que vocês podem utilizar como um norte, onde que vocês começam a entender o mundo da mixagem, tá? Você começa sabendo o que cada instrumento representa nesse espectro que o ser humano é capaz de ouvir. Entendeu? Então você não vai ouvir um bumbo da bateria lá em cima em 4.000 Hz, em 2.000 Hz, entendeu? Você não vai sentir aquele bumbo nessa faixa de frequência. Então, para que você vai botar o bumbo trabalhando nessa parte se você não precisa? Então atenua essas frequências que você não precisa, entendeu? Eu usei um exemplo muito legal aí, tem uns vídeos para trás, se você procurar aí como eu uso o low cut, eu fiz exatamente isso no microfone, utilizei o low cut no microfone. Então, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês. Como vocês podem acompanhar aqui, eu não estou dando regra nenhuma para vocês, tá? Eu estou dizendo como que acontece, o que cada um representa, tá? Eu recomendo que essa tabela que eu mostrei para vocês aí,
vocês coloquem aí no Google, vocês pesquisem e dê uma olhada nesse range de frequência que os instrumentos trabalham. Isso é muito importante, tá, para sua mix. Você precisa conhecer o que você tá, com que você está mexendo. Muitas pessoas falam que geralmente os músicos eles têm mais facilidade para mixar, tá? Porque já conhece os instrumentos, tá? Mas você aí que está nesse mundo dos técnicos, que está se aventurando aí a técnico de som, isso não impede você de começar a entrar nesse mundo aqui, entendeu? Você pode muito bem começar a pesquisar, estudar e começar a perceber. O seu ouvido é o seu aliado. Então comece a perceber, nossa, estou percebendo aqui, olha, então essa frequência não interessa para o bumbum, isso aqui não interessa para o baixo, isso aqui interessa para o baixo, então eu vou atenuar o que interessa, vou botar cada um, montar as peças dentro daquela cabeça de acordo com o que eu falei, tá? Então é isso aí, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês isso aqui, tá? Eu queria agradecer a todos os inscritos aí, vocês que estão aí curtindo nosso conteúdo, que estão apoiando, dando like. Então, se você não é inscrito no canal, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, comenta aí embaixo, diz o que você achou, como é que você diz, me conta aí como é que você faz sua mix, como é que você gosta de organizar a sua mixagem lá na parte do equalizador, como é que você faz, coloca aí pra gente bater um papo, tá? Lembrando, pessoal, que aí embaixo eu deixei nos links o link do nosso Instagram, Áudio para Igreja, no singular, tá? Então, se você entrar no Instagram e Áudio para Igreja, você vai achar nosso link lá, ou se você preferir, só clicar embaixo aí e você já vai ser direcionado pro nosso Instagram. Lá no Instagram eu costumo fazer algumas enquetes, algumas brincadeiras, é o local que eu mais bato papo com o pessoal, tá? Coloco lá, geralmente eu coloco algumas perguntas para o pessoal fazer, o pessoal me enche de perguntas, eu vou respondendo aí. Então vocês fiquem à vontade lá no Instagram para perguntar, é onde eu tenho mais acesso, porque fica no meu celular, é bem rapidinho para me responder, tá bom? Então segue Áudio para Igreja no Instagram, segue a gente lá nas redes sociais, a gente tem também Facebook, Áudio para Igreja, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí. Então é isso aí, galera. Só queria deixar esse recado para vocês aí. Queria agradecer todos vocês aí pelo apoio e tal, que vocês têm dado pra gente, para os nossos seguidores. A gente tem aumentado, tem muita gente seguindo a gente aí já. E eu queria só agradecer a todos vocês. Muito obrigado por vocês me tolerarem até aqui no vídeo. Deus abençoe vocês. A gente se vê e fique com Deus.